palavra do Senhor diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Verso 6. Portanto, não durmamos como demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejam sóbrios, vestindo a couraça da fé e a do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortemos e edifiquemos uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, nesse momento, meus irmãos, antes da gente expor, convido você a fechar os seus olhos, para que possamos nos voltar ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento ao Senhor. Esse programa ao Senhor, esse momento de exposição das suas sagradas escrituras, que o Senhor possa me dar fidelidade, para eu pregar não o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, e sim o que está nas suas sagradas escrituras, e sim o que o Senhor quis quando inspirou o apóstolo Paulo nesses escritos. Toma os corações dos meus irmãos que estão em casa, Senhor, que a semente da palavra do Senhor seja uma semente que vai cair numa terra boa, e essa semente vai germinar, vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, e sim praticantes, no nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez nós vamos estudar sobre a volta de Jesus, sobre escatologia. Algo que nós já falamos, eu mesmo, na minha pessoa, no último programa, nós falamos sobre o arrebatamento. E agora aqui nós vamos falar sobre a volta de Jesus. A carta aos Tessalonicenses é uma carta muito escatológica, como o Apocalipse, como Daniel. É um dos escritos bíblicos que mais falam da volta, da consumação dos séculos. Mas algo que eu tenho que frisar com você, como eu frisei no outro programa, e nesse, isso é para trazer clareza para nós. Todos os escritos que falam do final de tudo é para trazer clareza, para trazer consolo, e não especulações extras bíblicas, especulações que acabam atrapalhando ao invés de edificar. Então eu e você temos que ter esse coração. E no programa passado, na perícope passado, onde nós analisamos no capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, o apóstolo Paulo está respondendo uma pergunta, e hoje também ele responde outra. Mas na perícope anterior, no programa anterior, sobre o arrebatamento, ele estava respondendo uma pergunta sobre como estava a situação dos irmãos que já teriam morrido. Se os irmãos que estavam vivos, eles eram melhores do que ele. E aí Paulo explica que os mortos, eles não estão um nível abaixo de nós não vamos preceder, eles vão ressuscitar mediante o nosso arrebatamento, a vinda do Senhor. Paulo explica isso. E agora, meus irmãos, nessa perícope aqui, o apóstolo Paulo ele vai responder outra pergunta. E qual é essa pergunta, meus irmãos? Sobre a forma e sobre o tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo. E mediante esse ensino, o que Paulo queria trabalhar com os Tessalonicenses, e o que a palavra do Senhor quer trabalhar comigo, com você, é que possamos estar em vigilância. Nós temos que ter esse coração. Então vamos, sem mais delongas, para a exposição do texto. Leia comigo mais uma vez, mantenha sua Bíblia aberta, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos
escrever. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é enfático que sobre tempos e épocas nós não precisamos escrever. Por quê? Porque tempos e épocas é o papel de Deus. Somente Deus sabe. Não cabe a nós, meus irmãos, ficar especulando. Não, Jesus vai voltar em 2025. Não, vai voltar em 2030. Como homens e mulheres já fizeram ao redor da história. E eles se deram mal. Eles falaram algo que não se cumpriu. O que eu e você temos que entender com esse ensino é que eu e você temos que estar preparado se Jesus voltar agora ou se ele voltar daqui 100 anos. Não importa, nós temos que estar preparado. Então eu não tenho que saber qual é o dia, qual que é a hora, qual que é o momento exato que Jesus vai voltar. Não, eu e você, nós temos que estar preparados para a volta dele. E se estamos preparados, se ele voltar hoje, glória a Deus, nós vamos para lá. Se ele voltar amanhã, glória a Deus, nós vamos o encontrar. Se ele voltar daqui 50 anos, glória a Deus. Mas o problema, meus irmãos, que nós não queremos estar preparados. Nós queremos viver a nossa vida de qualquer maneira. E aí, quando ele estiver voltando, nós queremos arrumar a nossa casa. Não dá tempo. A parábola das 10 virgens deixa isso bem claro. Quem deixar para a última hora, para acertar sua vida com o Senhor, vai ter um diagnóstico muito negativo. A porta vai estar fechada. Então não compete para o Jean, não compete para você querer saber a época. Todas as pessoas que estão frisando quando Jesus vai voltar, estão errando. Isso não é bíblico. O Senhor nunca nos motivou a fazer isso. Nós temos que estar preparados com a nossa vida. E não querendo saber o tempo exato para isso e para aquilo. Então o apóstolo Paulo é enfático no verso 1. Quantas épocas não precisamos escrever. Verso 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Meus irmãos, a vinda do Senhor será repentina e inesperada. Repentina e inesperada. Por que o apóstolo Paulo fala assim? Que eles já sabiam. Por quê, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele esteve com esses irmãos e ele já ensinou isso. Nos evangelhos, Jesus sempre falou sobre isso. Eu anotei aqui a referência, não precisa abrir, mas em Mateus 24, 43, Jesus fala. Pedro, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,10, também fala. Tudo sobre essa metodologia aqui que eles estão usando, sobre o ladrão. Que Jesus virá como ladrão. E como assim então, pastor? Como assim ladrão? O ladrão, meus irmãos, ele vem e a família não está esperando. O ladrão não avisa. Olha, daqui uma semana eu vou roubar sua casa. Não, ele vem de surpresa. Ele vem de uma hora para outra. Nós não podemos, meus irmãos, estar desatentos. Porque se um ladrão querer roubar as nossas casas e a gente estiver preparados, ele não vai conseguir. Ou quando ele chegar, para a gente é indiferente, porque nós estamos preparados. É assim com o meu Deus e com o seu Deus. Se ele vir e nós estamos preparados, glória a Deus. O problema, meus irmãos, é que em muitos momentos nós não estamos preparados. Então o apóstolo Paulo reafirma essa verdade. Isso é algo muito interessante para eu e você refletir sobre a interpretação bíblica, que eu sempre falo nas oportunidades que eu tenho de ensinar a palavra do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então não existe você pegar uma doutrina num versículo complicado, isolado, e querer estabelecer algo. Não, isso é errôneo. A doutrina bíblica, ortodoxa, fiel, ela vai se basear em todas as Escrituras. E aqui esse argumento sobre o ladrão está aqui, Tessalonicenses, está em Mateus, está em Pedro. Você está entendendo? É esse coração que nós temos que ter. Mas você tem que entender, mediante o verso 2, mediante a figura do ladrão, que a vinda do Senhor será repentina e inesperada. Cuidado, vigie. E olha outra característica, meus irmãos, da volta de Jesus. Verso 3.
Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui está falando de uma paz, não de Deus, uma paz do mundo. O mundo na volta de Jesus estará instável. Eles vão achar que está tudo tranquilo, como no dia de Noé, estava tudo bem, tudo normal. Esse Noé é doido, nunca choveu sobre a terra, agora ele está falando que vai vir um dilúvio. Não, está tudo tranquilo. Então não é uma paz de Deus, mas é uma paz do homem, produzida por homem. E os governantes, meus irmãos, cada dia mais caminham para isso, porque eles querem é isso, produzir paz. E o que as pessoas, os seres humanos querem é paz. E aí, mediante essa paz, os homens vão achar que está no controle. E aí, eles vão acreditar nessa falsa paz. E aí sim virá o perigo. E é muito enfática no verso 3, que a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher, de modo nenhum escaparão. Meus irmãos, ninguém poderá fugir do juízo de Deus. Não tem onde fugir. O Senhor, Ele está fora do tempo. Ele é o Criador de tudo, de todo o universo, de tudo, de todos os planetas. Não tem como fugir do Senhor. O julgamento, meus irmãos, é algo certo. É uma certeza, não é uma possibilidade. Por isso, eu e você, nós temos que tomar uma posição hoje. Hoje, talvez você consiga fugir de algo, de alguém, ou talvez da posição que você tem que tomar. Mas quando ele voltar, cessam a chance. Acabou as oportunidades. E você não vai poder fugir. Por isso, você que tem que tomar uma escolha pelo Senhor, tem que ser hoje, tem que ser agora. Porque quando ele vir, acabou as oportunidades. Nós temos que entender isso. Não vai ter como você fugir, esconder debaixo da cama, pular no mato. Não adianta, meus irmãos. O Senhor vai julgar todos os nós. E aqui, então a gente tem que tomar cuidado com essa falsa paz que os governantes, que o mundo quer proporcionar. Então, a gente acha que a volta de Cristo vai ser na pandemia. Veio a pandemia, então Cristo voltou. Não, meus irmãos. Vai ser em dias de paz. Vai ser em dias de paz. Não a paz divina, onde realmente está tudo bem, moralidade, santidade. Não, não é sobre isso. É uma paz produzida por homem, igual a paz romana. A paz romana era uma paz mediante as armas. Então, tinha paz porque eles estavam ali oprimindo. Se alguém fizesse graça, eles matavam, prendiam. Então, é esse nível de paz. É a única paz, na verdade, entre aspas, né, paz, entre aspas, que o homem pode criar. Porque a divina ele não consegue criar. E olha, meus irmãos, o verso 3 e o verso 4, que está escrito. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês estão na luz, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem nas trevas. Então, Paulo, talvez aqui, meus irmãos, apreensivo por esse ensino muito forte, olha, vai ser dia de paz, virá destruição, e ninguém vai escapar. Talvez Paulo, um pouco apreensivo com os novos convertidos dessa igreja, ele deixa claro que essa destruição, que esse medo, que esse apavoro todo é para os não crentes. Por quê, meus irmãos? Porque quem está em Cristo está em segurança. Porque quem está em Cristo, Cristo voltando a qualquer dia, ele vai encontrar com Cristo, como nós vemos no programa passado, que nós vamos ser arrebatados com ele. Então é uma realidade para o cristão. Então, esse medo, esse apavoro tem que ter quem não está em Cristo. Quem está vivendo uma vida dupla, uma vida de aparência. Não quem está em Cristo Jesus. Eu e você que
que estamos em Cristo Jesus, nós não devemos ter medo. Por isso é inconcebível, meus irmãos, você ter medo de ler Apocalipse, você ter medo de estudar escatologia, não. Escatologia é uma segurança para nós. Nós sabemos o final da história. Nós não temos que ter medo. Nós que estamos em Cristo Jesus, vamos encontrar o nosso Salvador. Então Paulo deixa isso muito claro, que o medo quem deveria ter é quem não estava em Cristo Jesus. Então o juízo, meus irmãos, não é para os cristãos. O juízo é para quem não está em Cristo Jesus. Nós já somos salvos. Nós estamos em Cristo Jesus. Ele é o nosso advogado. Então nós temos que entender isso. Nós temos que saber o privilégio que nós temos. Nós temos que nos deleitar nesse Deus que tanto nos amou e nos salvou. Mas aí sim, vamos falar sobre essa questão das trevas, da luz. Porque eu e você, meus irmãos, se realmente estamos em Cristo, nós temos que andar como filhos da luz. Por quê? Estar em trevas é estar sem Cristo. Estar em trevas é estar no pecado. Então, os filhos da luz que estão em Cristo, eles não são pegos de surpresa, porque ele já está com a sua posição tomada, ele já está certo de tudo. Ele vai viver como alguém que crê no Senhor, não nominalmente, e sim com todo o coração. Então, irmão, você que realmente crê, não da boca para fora, não vem no culto, estou no GC, não. Você é crente de verdade, está tranquilo. O que nós temos que vigiar é se realmente nós somos. Se você professa crer na luz, você tem que andar na luz. A palavra do Senhor vai falar que nós somos a luz do mundo. A luz não é nossa própria, não, nós não somos a luz, nós refletimos a luz que é Jesus. Então, quando nós estamos em Jesus, nós iluminamos esse mundo caído. Então, meus irmãos, é inconcebível você falar que é cristão e andar em trevas, e andar da maneira que você quer, satisfazendo a sua carne, satisfazendo os desejos do mundo. Você não está sendo luz. E se você não está sendo luz, você é trevas. E se você é trevas, aí sim você tem que ter medo. Aí sim você tem que tomar uma posição para mudar esse diagnóstico. Então, meus irmãos, eu e você temos que ter esse coração. Um coração que confia no Senhor. Um coração que crê no Senhor. Um coração que não se apavora com a volta do Senhor. E sim que está preparado para acontecer, seja o dia que for. Então, eu e você, como um salvo, nós devemos andar na luz. Nós devemos manifestar essa luz. Verso 6. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejam atentos e sejam sóbrios. Meus irmãos, olha o perigo de crer no Senhor, mas não viver como a palavra diz. Olha o perigo de crer no Senhor, mas imitar, na verdade, não Cristo, e sim imitar o mundo. Esse que é a advertência do apóstolo Paulo. Mais uma vez, não durmamos como o demais, mas estejam atentos para que estejam sóbrios. Dormir, meus irmãos, significa você estar tão tranquilo como se o juízo de Deus não fosse acontecer. Tem pessoas que é assim, já aconteceu várias coisas na vida dela. Deus deu vários livramentos e ela está tranquila. Parece que não aconteceu nada. Parece que a morte não existe, parece que o juízo de Deus não existe. Ela está plena na sua cegueira espiritual, plena e morta nos seus delitos e pecados. Então eu e você, nós não devemos ser assim. O mundo jaz no maligno. Quem está no mundo tem esse coração mesmo. Não se importa. Por isso nós passamos por uma pandemia e nós continuamos sendo egoístas, individualistas. Nós achamos ainda que o poder, que o controle do mundo está na economia, sendo que um vírus microscópio acabou com tudo, com vidas, com economia, já era. E nós não raciocinamos.
Então é o quê? Alguém que está dormindo. Então quem não está em Cristo está dormindo, como se o juízo de Deus não fosse acontecer. Ai deles, porque eu e você nós sabemos que vai acontecer. Por isso nós não devemos ficar dormindo. Então entenda isso, tenha esse coração. Quando a pessoa, meus irmãos, ela está dormindo, mais uma vez aproveitando essa analogia de Paulo, ela não está vigiando. Quando você está dormindo, você está vigiando algo? Não. Por isso que quando os sentinelas estão lá no seu posto, ele não pode dormir. Tem um turno lá, que eu não sei exatamente, normalmente acho que é 3, e aí ficam revezando, um dorme e o outro vigia. Mas quem está vigiando não pode dormir. Então quem está dormindo, que é o alerta do apóstolo Paulo, não vigia. Por isso eu e você, nós não devemos dormir, e não, é claro, literalmente, né, meus irmãos? Não dormir para as coisas que estão acontecendo. Não dormir para que a volta do Senhor possa ser em qualquer instante. Não dormir, e sim estar vigilante, e sim estar alerta, e sim estar sóbrio. E no verso 7, vamos ler, eu vou falar mais sobre a questão do sóbrio. Está escrito assim: pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam de noite. O convite do final do verso 6 e o verso 7 é que eu e você possamos ser sóbrios. Nós temos, meus irmãos, que estar com as nossas faculdades mentais bem tranquilas. Nós devemos estar bem fiel, nós devemos estar bem consciente, a palavra melhor, para a volta de Cristo. Para todos os acontecimentos, nós não podemos nos embriagar. E aqui, quando Paulo usa a referência do sóbrio, é porque o sóbrio tem um controle de si. Quem se embriaga, não. Eu não sei se você já teve a experiência de se embriagar. Se não, não queira ter, fique sem. É melhor, se embriagar é pecado. Mas quem já teve, sabe que quando você se embriaga, você perde o controle de si. Por isso, pessoas tímidas têm coragem de fazer várias coisas. Pessoa não quer falar com ninguém e depois que se embriaga, conversa com todo mundo. Então, a embriaguez te dá, tira algumas coisas de você. Você não é 100% você. Você não tem o controle de si mesmo. Por isso, quando você bebe e quer dirigir, provavelmente seus reflexos vão diminuir, por isso que é proibido, é crime. Então nós não devemos fazer isso. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar, mediante essa figura aqui do sóbrio, do embriagar. Então, quem não é sóbrio, quem se embriaga, ele perde o controle de si mesmo, ele perde o controle do seu raciocínio, ele perde o controle das suas emoções. Então é isso. Mas, entretanto, todavia, o sóbrio é totalmente ao contrário. Ele tem o controle de si, ele tem o controle do seu raciocínio, ele tem o controle das suas emoções. Quem se embriaga, ele perde o controle da realidade. Na verdade, ele está fora da realidade. Mas eu e você, nós não devemos. Por isso, mediante esse ensino, ele tem que nos levar mais ainda perto de Deus. Mais ainda a estar em santidade. Mais ainda a nos meditar na palavra do Senhor dia e noite, a orar mais, a pregar mais. Nós temos que ter esse coração. Eu e você, nós temos que estar vigilante. O juízo virá, meus irmãos. E como nós estaremos quando Jesus voltar. Então eu e você que estamos em Cristo Jesus, fique tranquilo, porque essa destruição não vai nos atingir. E nós não vamos falecer, nós não vamos morrer o dano da segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a pior coisa. Mas, entretanto, todavia, nós temos que vigiar, meus irmãos. Essa é uma das evidências de quem é crente de verdade. Você fala que é crente e vive uma vida de deliberado pecado, na libertinagem, fazendo o que você quer, o que você bem entende, meus irmãos, você não é crente. Você é um falso crente. Uma das características de um cristão verdadeiro é a santificação, é a vigilância. Então eu e você que realmente fomos alcançados pelo Senhor, realmente temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos, meus irmãos, que vigiar todos os dias. Não confie na sua carne, você é um pecador, você é uma pecadora.
Você tem que vigiar todos os dias. E nós temos que nos preparar para a volta do nosso Salvador. Verso 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala, meus irmãos. Olha que coisa interessante, que também é muito pertinente a gente pontuar. Verso 8, está escrito assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e a do amor, e o capacete da esperança da salvação. O que Paulo quer trazer para mim e para você? Que eu e você devemos aguardar a vinda do Senhor, não na passividade, mas na proatividade. Aguardar o Senhor, meus irmãos, não é ficar com o braço cruzado, deitar numa rede, parar de trabalhar, parar de estudar, parar de viver e viver de qualquer maneira. Não, meus irmãos. Nós temos que aguardar o Senhor cumprindo o que Ele nos ordenou. Uma das coisas que vai apressar a vinda do Senhor é a pregação do Evangelho. Então, todo mundo, de todas as tribos, línguas e nações, vão ter acesso e a oportunidade de ouvir o Evangelho. E aí sim, virá o fim. Então, você que quer logo que Jesus volte, prega o Evangelho. Então, eu e você temos que ter esse coração. Então, nós temos uma missão a ser feita e nós temos que cumpri-la. Qual que é a maior missão da igreja? Ide pregar o Evangelho por toda a terra. O ide não é opção. O id não é somente para o pastor, para o evangelista. Não, o id é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Se você crer mesmo, você tem que pregar o id. E algo que eu falo, meus irmãos, não sei se você concorda comigo, mas na minha opinião, o maior pecado nosso como cristão não é o adultério, não é a mentira, não é o roubo, não é isso, não é aquilo. O maior pecado é não cumprir o ID. Por quê, pastor? Porque o que é pecado? Você negligenciar, você não fazer uma ordem do Senhor. Isso que é pecado. E o ID é uma ordem explícita na Sagrada Escritura. O verbo está no imperativo, id. Então não, eu vou se eu quiser, se eu acordar bem, se meu time ganhar, não. Ide, pregue o Evangelho. Por onde você passar. O ide pode ser entendido como indo também. Mas é dependente, você tem que ir. Então uma ordem do Senhor não é uma opção. Esse é o maior pecado que nós temos. Então nós temos que aguardar a volta do Senhor, mas não deitado numa rede. Não esperando de braços cruzados, e sim agindo. E aqui, no verso 8 ainda, o apóstolo Paulo nos dá algumas características que nós temos que fazer. Vestindo a couraça da fé. Meus irmãos, nós temos que nos proteger. A couraça era um equipamento que protegia o coração. Era colocado aqui no peito, tipo uma blusa. E protegia todos os órgãos, mas principalmente o vital, que era o coração. Já o capacete protegia, claro, a cabeça. Então nós temos, o apóstolo Paulo nos orienta, nos ensina, que nós temos que nos proteger. Proteger o nosso coração e proteger a nossa cabeça. Mente, meus irmãos, e coração devem ser protegidos. Então, o que pensamos e o que sentimos tem que ter crivo bíblico. Você não pode pensar e sentir o que você quer, o que você bem entende. Não. A palavra do Senhor é a nossa base. Então, eu e você, nós temos que fazer, nós temos que viver conforme ela. Tenha esse coração, entenda. O convite do apóstolo Paulo para que eu e você, para que essa igreja de Tessalônica pudesse se preparar, pudesse aguardar, pudesse fazer as coisas certas até a volta de Cristo, era que eles pudessem se proteger, coração e mente. E eu e você, nós temos que entender isso. Porque, meus irmãos, nós não podemos perder a fé, o amor e a esperança. Para mim e para você é algo vital. Então é incompreensível a gente perder. Nós vamos morrer, nós vamos perder nossa vida. Não, nós temos que, até as últimas circunstâncias, ter a fé, o amor e a esperança.
Os incrédulos, meus irmãos, eles se alimentam das coisas do mundo. Mas eu e você, nós temos que nos alimentar com as coisas de Cristo. Em todos os momentos. Tudo que vem dele. Esse que é o nosso alimento. A glória dele. O alimento dele. Eu e você temos que ter esse coração. Verso 9. Está escrito assim. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo vai falar da segurança dos eleitos de Deus. Eu e você, meus irmãos, nós não devemos temer o julgamento futuro, porque nós estamos em Cristo Jesus. É muito claro essa passagem. É muito claro, Deus não nos destinou para a ira, pelo contrário, para receber a salvação por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, a salvação não veio de nós, e sim do próprio Deus. Ele que nos livrou da sua própria ira, nos livrou do destino que nós merecemos, que é o inferno, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos preparou uma morada eterna, uma alegria, um gozo eterno, porque hoje nós estamos salvos da ira do Senhor. Então entenda algo, você que está em casa. Jesus, e somente Jesus, é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não existe salvação fora de Jesus. É mentira que todos os caminhos levam a Deus. Não levam, só Jesus que leva a Deus. Então que eu e você, que precisamos talvez tomar uma atitude hoje para Jesus, que possamos tomar mediante essa exposição. Quem não está em Cristo, a ira está sobre ele. Mas quem está em Cristo, o gozo eterno é que está sobre ele. Nós temos que entender, nós temos que ter esse coração, essa esperança, esse regozijar. E olha o que o verso 10 vai falar, meus irmãos. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. Meus irmãos, entenda algo. A comunhão que eu e você nós já temos com Jesus hoje, mediante a oração que é tão bom, mediante a palavra do Senhor que é tão bom, nós sentimos a presença dEle, Ele fala ao nosso coração, o Espírito Santo nos convence. Hoje já é bom, mas isso, meus irmãos, não vai acabar. Na verdade, isso vai melhorar. Na eternidade, meus irmãos, será muito melhor do que essa terra e essa vida que nós temos, corruptíveis. Não, meus irmãos, não vai ter o pecado, não vai ter os erros, não vai ter a falha, não vai ter a fadiga, não vai ter o choro. Então a relação que nós já temos hoje vai melhorar muito, muito, muito mais. Então, quer hoje nós acordados, e aqui é os vivos, quer os dormimos, que não está dormindo, nós explicando no programa anterior, e sim que já não está aqui nessa vida mais, e já está no céu. Independente, nós estamos unidos com Ele. Quando aí sim a consumação chegar, a nova Jerusalém abrir suas portas, será muito melhor. Mas hoje nós já temos. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa do futuro é que possa melhorar muito, muito mais no nome de Jesus. E o último verso aqui dessa exposição de hoje, meus irmãos, sobre a volta de Jesus. Diz assim, verso 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, meus irmãos, todo o ensino é para consolo e edificação. Todo o ensino dessa matéria chamada escatologia é para ensino, para edificação, para consolo. E não para confusão, e não para mais desespero. Não pode ser esse o meu e o seu coração. Então o meu ensino que eu trago para vocês hoje sobre a volta de Cristo é para esclarecer, edificar e ajudar, e não confundir, não destruir, não atrapalhar. Esse é o meu ensino que eu espero estar passando para vocês. E esse é o ensino do apóstolo Paulo. É muito enfático,
Muito lindo ele frisar isso, meus irmãos. E muito importante que eu e você, que estudamos e que ensinamos a palavra do Senhor, possamos ter esse coração. Porque no final da perícope anterior, do programa anterior que nós expomos, o apóstolo Paulo falou, não precisa abrir, mas capítulo 4, verso 18, console uns aos outros com essas palavras. Então o apóstolo Paulo ele explicou aqui vários versículos, e no final do ensino ele falou, console. O ensino todo foi para consolar. Aqui, mais uma vez, ele ensinou 10 versículos, e no último, é para exortação e para edificação. Olha como nós não entendemos muitas das vezes a pregação bíblica, nós não entendemos muitas das vezes essa matéria, escatologia, nós só queremos especular, nós só queremos confundir. Pelo contrário, é para consolar, é para edificar. Exortar, meus irmãos, não é necessariamente puxar a orelha e brigar, não. Exortar significa também motivar as pessoas. Então, mediante essa palavra do Senhor, que possamos ser edificados sobre a volta de Jesus. Saber qual vai ser o tempo que vai acontecer. Não tem que ter a data, mas nós devemos vigiar. Nós temos que entender que será num dia de paz, um tempo de paz e não de caos. Os mundanos, quem não está em Cristo, que tem que desesperar. Nós que estamos em Cristo Jesus, está tudo tranquilo. Mas, entretanto, todavia, não é um tranquilo de braço cruzado, cômodo para viver uma vida de qualquer maneira. Não, é um tranquilo que nós temos a segurança, mas nós vamos nos santificar, nós vamos vigiar, nós vamos fazer o que é certo até a volta de Cristo. Então é esse o coração que eu e você temos que ter. É essa edificação que nós temos que ter. E para a gente finalizar, eu tenho somente 3 aplicações aqui para vocês nessa tarde, nesse programa nosso abençoado. A primeira, viva como um filho da luz e não como um filho das trevas. Isso é muito claro, meus irmãos, em toda a passagem bíblica sobre a distinção. Existe uma distinção sobre os filhos da luz e os filhos das trevas. Nós não somos iguais. Nós temos que viver diferente do mundo, diferente dessas pessoas que não têm Jesus, meus irmãos. Vigie, cuidado. Então, se você realmente é um crente, viva como um crente. Não como um mundano. Viva como alguém que está na luz e não como alguém que está nas trevas. Tenha esse coração. Segunda aplicação, a volta de Jesus acontecerá, meus irmãos. Nós não sabemos o tempo, mas será de repente e num tempo de paz. Que possamos aguardar. Que possamos estar preparados. Se Jesus voltar hoje, glória a Deus, eu vou, não tem problema. Se Jesus voltar daqui 50 anos, eu vou, não tem problema. Mas o que eu e você nós não podemos fazer é ser como as virgens, as 5 virgens nécias, que esperou, e aí eu acho que ele está vindo, então eu vou me preparar. Já era. A volta de Cristo é o fim de todas as possibilidades. Essa verdade bíblica tem que estar cravada no seu coração, em nome de Jesus. E a terceira e última aplicação, como eu já bem frisei, mas repito, seja consolado por essas palavras. Do fundo do meu coração, essa exposição de hoje, da volta, a exposição da outra semana sobre o arrebatamento, é para consolar vocês. É para você que é um crente ficar tranquilo, porque você está em Cristo Jesus. É para você conseguir sorrir, regozijar, porque você está em Cristo Jesus. Então não fique apavorado quando Ele vai voltar. Entenda, se você está em Cristo Jesus, está tudo bem, está tudo tranquilo. Que eu e você possamos ter esse coração. Eu espero que você pôde aprender um pouco mais sobre a volta do Senhor, mediante a exposição dessa perícope, dessa carta, no nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse momento ao Senhor. E eu te peço para que o Senhor, muito melhor do que eu, possa aplicar essas verdades no coração de cada um dos meus irmãos. Que eles possam entender sobre a volta de Cristo e se regozijar. Não ficar com medo, apavorado, e sim tranquilo, porque o Senhor está no controle e porque o Senhor voltará. Que meus irmãos e eu também, nós possamos vigiar,
nós possamos aguardar da maneira certa e bíblica, que é aguardar preparado, com as malas prontas, para quando o Senhor voltar, nós possamos te encontrar. Edifica os meus irmãos, console os meus irmãos, exorte os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.